e ouvirmos aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Vamos abrir a Bíblia. Imagino que vocês já estejam com a Bíblia aberta no livro de Mateus, né? Nós vamos continuar a leitura no capítulo 6. Mateus capítulo 6, vamos ler a partir do verso 25. Aqui no capítulo 6, nós vemos Jesus, ele vai dando algumas orientações, para os discípulos, para a sua igreja, e ele vai falando sobre alguns temas. Nossa liturgia ela foi fazendo essa sequência aqui, e aí a gente chega no versículo 25, que nos diz assim, Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu dia, o seu próprio mal. Vamos orar mais uma vez? Senhor, agradecemos a Ti, como já dissemos, porque reconhecemos a Sua grandeza, reconhecemos quanto precisamos que o Senhor nos instrua, nos advirta em todos os momentos da nossa vida. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade que nós temos de, mais uma vez, ouvir aquilo que o Senhor diz, que nós possamos aplicar em nossas vidas, que possamos colocar em prática conforme a Tua orientação. Agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente ouviu aqui hoje um hino sobre o Natal. Está chegando essa data, está próxima, a data em que comemoramos o Natal. Para algumas pessoas é uma data comemorativa, é uma data comercial. Para os cristãos é uma data muito representativa, porque ela rememora o nascimento do nosso Salvador. A palavra Natal quer dizer isso. Só que quando vai chegando também essa época do ano, é muito normal a gente começar a pensar, como é que foi o ano, como é que se passou. A gente sabe que a gente viveu um ano com algumas dificuldades. A gente vem aí de um período difícil, que inclusive impactou muito nossa forma, inclusive de culto. Esse ano a gente ainda teve igreja fechada, a gente teve espaços fechados, tivemos que fazer vários trabalhos online. Mas nesse momento é muito comum a gente pensar na nossa vida, começar a refletir, refletir sobre algumas coisas. A gente vê, logo a televisão começa a anunciar aquela retrospectiva de 2021. Passa todos aqueles fatos que aconteceram. E a gente também faz isso conosco. A gente faz essa avaliação, a gente olha para nós mesmos e nós começamos a pensar, o que eu fiz esse ano, o que eu deixei de fazer, o que eu queria ter feito e não consegui, enfim. A gente até brinca que uma das coisas que a gente sempre pensa é que eu queria ter emagrecido. Eu queria ter feito academia, alguma coisa assim, e não consegui, mas no ano seguinte eu vou conseguir, vou ter fé. Isso eu acho que é um pensamento muito recorrente.
E a gente vê que tem promessas que a gente, de repente, fez, algum voto, coisas que a gente não realizou, né? E também nessa época é muito comum a gente já olhar para frente, né? Bom, vai entrar o ano seguinte, né? A gente também está aí às vésperas de entrar um novo ano e a gente também começa a pensar, né? Como é que vai ser o ano que vem? No ano que vem eu vou começar a fazer a academia, né? E eu começo a pensar, né? Como que vai ser? O que eu vou fazer? Como que vai ser a minha vida? É muito comum a gente ter esperança, né? Quando a gente olha principalmente para o povo, né? Para a sociedade, para os não cristãos, né? A gente começa a ter querer ter uma esperança como se fosse algo mágico, né? Como se a virada do ano ela fosse uma mágica que, de alguma forma, aquilo que não aconteceu, ou aquilo que aconteceu de ruim, fica para trás, e essa mágica faz com que o novo ano comece de uma forma melhor, né? E é comum, por exemplo, a gente está chegando no fim do ano, já tem aquele bolão da Mega Sena da virada, né? Eu lembro que nos departamentos que eu trabalhei, começa a se agitar o povo para fazer esse bolão, né? E eu sempre fui motivo de chacota, porque eu nunca participo, e o pessoal fala, se a gente ganhar, você vai ficar trabalhando sozinho aqui. Mas, assim, é um sentimento que a sociedade tem de que vai acontecer alguma coisa a partir do dia 1º de janeiro e que as coisas vão mudar, né? Mas é uma virada de um dia para o outro, se a gente for pensar, né? Dia 31, depois dia 1º, né? É um dia após o outro, né? Só que isso é natural do ser humano, a gente começa a olhar para isso, né? A gente começa a entender essas coisas, a gente começa a querer observar algumas coisas. Só que pode haver uma mudança na nossa vida, né? Uma mudança radical. E aí, quando a gente olha para nós cristãos, né, pode haver uma mudança, né? Uma mudança extraordinária que acontece num instante, quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, né? Quando a gente entrega as nossas vidas na mão de Jesus. Há, sim, essa mudança, né? E essa é a verdadeira mudança que acontece em nós, né? Quando a gente começa a perceber quem nós somos, né? De quem nós precisamos, e a gente começa, então, a dar valor às coisas corretas da vida, né? Não a ganhar na Mega Sena, ou entender como que nós somos. E é muito comum, irmãos, quando a gente faz essa reflexão, a gente olha, né? Esse texto de Mateus, ele vai nos exortando em alguns pontos. Nós corremos o dia inteiro durante o ano, no nosso trabalho, na escola, nas atividades que a gente vai, né, trabalhando, enfim, chega cansado, a gente planeja, a gente estuda, a gente progride, a gente coloca as nossas vontades, segue o nosso coração, né, tenta alcançar aquilo que a gente quer durante o ano, aquilo que a gente almeja no nosso trabalho, as minhas metas, né? Geralmente o fim do ano é um ano de balanço também das empresas, então às vezes a gente tem meta para cumprir que ainda não foi cumprida e a gente corre para fazer com que essas metas elas sejam cumpridas. Então isso é muito comum, né? A gente olhar para o ano e começar a observar isso, né? E aí fica uma pergunta, né, para nós, né, para a nossa reflexão. Será que durante o nosso processo do ano, né, todo o nosso planejamento, tudo aquilo que a gente busca, será que em algum momento a gente colocou assim, por exemplo, ou alguém de nós pediu mais vontade para o Senhor dar mais vontade de ler a Bíblia? Né? Será que isso entra no nosso dia a dia? Ou que o Senhor nos dê mais coragem, mais intrepidez de pregar o Evangelho, por exemplo, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para as pessoas que nos cercam, né? A começar em mim, eu começo a fazer essa reflexão. Será que eu pedi isso para o Senhor? Para que o Senhor me desse mais coragem, né, de fazer isso? Né? Ou então, será que a gente pensa assim, quando a gente vai planejar para o ano seguinte, para o Senhor, me dá mais vontade de ir para a escola dominical? Me dá mais vontade de ir para o culto, para um estudo bíblico, fazer mais a obra do Senhor? Será que isso faz parte da nossa... desse momento nosso de reflexão, de participar mais dos estudos bíblicos? Às vezes é muito comum a gente olhar para a nossa vida e pensar no trabalho, pensar no estudo, pensar naquilo que a gente tem para fazer, realizar. Enfim, se a gente é mais novo ali, quero começar a trabalhar, quero entrar na faculdade. Se a gente é mais velho, quero criar os meus filhos de uma forma boa, quero dar uma educação boa para eles. Mas será que em algum momento a gente coloca
nesse planejamento aquilo que é relacionado ao reino de Deus, né? Será que quando a gente reflete sobre isso, sobre o ano que passou, sobre a nossa vida, entra a nossa comunhão, né? Comunhão dos irmãos, será que a gente conseguiu ter uma boa comunhão entre nós? Né? A gente sabe que esse ano foi difícil, né? A gente teve que muitas vezes fazer isso de forma online, mas será que a gente reflete e pensa sobre isso? Então, alguns pontos a gente precisa refletir, né? Nesse momento do ano, será que a gente tem essa coragem de pedir isso ao Senhor? Né? Isaías, capítulo 6, versículo 8, precisamos abrir, que é um texto muito conhecido nosso. Isaías está ali perante a glória de Deus, né? E o versículo 8 do capítulo 6 diz: Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E aí eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, será que a gente tem essa coragem, né, de falar aqui: Senhor, envia-me a mim? Né? A gente tem uma obra, o Senhor tem uma obra, envia-me a mim. Mas qual que é o nosso problema, irmãos, quando a gente passa? Qual que é o problema que nós temos na nossa vida quando a gente olha para isso? Será que a gente sabe pedir ao Senhor as coisas que a gente quer? Será que a gente sabe, de alguma forma, pedir ao Senhor? Será que nós colocamos como prioridade na nossa vida as coisas do reino? Será que a gente pensa primeiro nas coisas do Pai, depois a gente pensa nas nossas coisas? Ou a gente primeiro olha para nós mesmos, né, para aquilo que a gente quer, para a nossa vontade, e aí depois a gente pensa se sobrar tempo nas coisas de Deus, né? Como é que a gente faz? Será que a gente faz aquilo que mais nos agrada, aquilo que mais nos satisfaz? Ou a gente pensa: não, eu vou fazer a obra do Senhor e o que sobrar de tempo eu faço aquilo que é meu próprio. Como que a gente pensa dessa forma? A gente está muito cheio com a nossa vida, né? A gente tem muita demanda, né? Às vezes eu fico pensando, né? Hoje a gente está muito nesse mundo online e a gente tem que assistir, às vezes, muito vídeo, né? Principalmente a área de educação nesses meses que se passaram, se resumiu a assistir vídeos, né? Videoaula, vídeo no YouTube, professor dando aula pela internet. E hoje a gente tem o recurso de você colocar lá uma vez, né, duas vezes, uma vez, 1.25 vezes, uma vez e meia, duas vezes, né, você acelera o vídeo. Inclusive no próprio WhatsApp já tem esse recurso, né? A gente recebe um áudio, você pode ouvir ele mais rápido. E às vezes a nossa vida também começa a andar assim, né? A gente parece que não está andando mais no 1.0x. A gente quer andar no 1.5 ou até no 2.0, né? Então, de repente, se a gente tivesse um controle remoto da nossa vida, a gente ia querer colocar uma aceleração para viver esse dia a dia. Por quê? Porque a gente está muito cheio, né, com as nossas coisas, com as nossas demandas, né, com aquilo que a gente tem que fazer, e às vezes a gente não acha espaço na nossa agenda para colocar as coisas do Senhor. A gente não encontra esse momento, né? Eu não consigo olhar para ali, eu não consigo ir para a igreja porque eu preciso estudar, porque eu tenho uma prova, porque eu tenho que trabalhar, enfim. E aí eu faço até um exemplo, né? Um exemplo para a gente refletir sobre isso. Se hoje a gente está em dezembro, vamos supor que a gente defina aqui agora que no dia 31 de janeiro a gente vai fazer uma reunião de oração, né? Não vamos nem chamar para a gente fazer uma faxina na igreja, pintar, arrumar essas coisas que a gente precisa arrumar, né? A gente estava até conversando aqui, para orar. Vamos vir aqui na igreja para orar, dia 31 de janeiro, às 19 horas. Quem de nós já pode confirmar agora que no dia 31 de janeiro, às 19 horas, pode vir aqui para orar? Né? Às vezes a gente não confirma isso. Por quê? A gente pode até olhar, a gente sabe que de repente nesse dia a gente não vai ter compromisso. A gente sabe, vai, sei lá, vai cair numa quinta, numa quarta, a gente sabe que não vai ter compromisso. Mas a gente não firma um compromisso de vir fazer isso. Por quê? Porque se nesse dia eu estiver aqui no shopping, ou tiver que sair com a minha esposa, com o meu esposo, com a minha filha, enfim, eu não tenho esse compromisso, né, de confirmar essa data. Por quê? Porque eu, de repente, posso ter alguma coisa para fazer. Vamos abrir lá em Êxodo capítulo 20.
Êxodo capítulo 20, né? O Senhor dá os mandamentos, né? Ele escreve a sua lei, né? Quando Moisés desce, né, do monte, ele traz as leis do Senhor, escrita os seus mandamentos escritos, né? E aqui nós temos, no capítulo 20, os 10 mandamentos do Senhor. E no capítulo 6, capítulo 20, no versículo 9, o que está escrito? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Versículo 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu servo, nem tua filha, nem teu filho, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Então, o mandamento do Senhor aqui é claro, né? E diz que o Senhor ele reserva aqui um período para a sua adoração, né? Isso não quer dizer, irmãos, que a gente vai trabalhar e viver a nossa vida toda em 6 dias e fazer aquilo que a gente quer, somente a nossa vontade em 6 dias, e no último dia eu venho para a igreja, eu vou para a escola dominical e depois os outros 6 dias eu vivo como se não tivesse Deus, né? Aqui Deus está falando do momento de culto, né? Do dia que Ele reservou para a adoração dele, né? Que é o domingo nosso, que nós estamos aqui. Mas às vezes a gente tem essa sensação, né? De que a gente trabalha 6 dias da semana e a gente vive 6 dias conforme a gente quer, fazendo o que a gente quer, usando a nossa agenda da forma que a gente quer, e a gente não imagina aqui, né? Quando eu fiz, né, essa pergunta, essa questão da agenda, né? Pensando assim, se a gente hoje, daqui no dia 31 de janeiro, firmar, né, um compromisso de ter uma reunião de oração aqui às 19 horas, quem de nós vai poder confirmar? E se chegar no dia 31 surgir algum outro compromisso, a gente fala não, porque eu reservei esse dia para a reunião de oração e já está marcado. Então, para a gente refletir sobre isso, né? Porque quando a gente olha para nosso Deus ele requer exclusividade no culto, né? Ele não divide a sua glória. A gente leu na nossa liturgia aqui, né, que Deus faz essa exortação. Êxodo ainda aqui, né, a gente percebe isso no versículo 3, ele fala, não terás outros deuses diante de mim, né? Versículo 3 nos diz isso, que é um dos 10 mandamentos. Então, Deus está falando aqui, né? Não terás outros deuses diante de mim. Então, Deus requer exclusividade, né, na adoração, na sua adoração. E aí, quando a gente olha aqui, né, para a liturgia, né, que nós seguimos, né, no versículo 24, não podeis servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Então, Deus está fazendo um paralelo aqui sobre essa questão da exclusividade. E aí a gente olha para nós mesmos, né, Êxodo 23, não terás outros deuses diante de mim. E qual será o Deus, então, que a gente está colocando em concorrência com o nosso Senhor, né? Será que... Aqui o texto fala das riquezas, né? Mas às vezes a gente idolatra outras coisas, né, e coloca essas coisas no mesmo lugar do Senhor, né? Coloca essas coisas na nossa agenda. E aí, Mateus 24, Deus nos dá essa advertência, né? Não podeis servir a 2 senhores. E às vezes a gente reclama, né? Porque a gente não tem tempo, porque a gente não tem condições, eu não consigo fazer isso, porque eu estou estudando, eu estou trabalhando, eu não consigo, eu estou cansado, né? Eu estou com muitos afazeres. Mas por quê, né? Por que a gente não consegue? Por que a gente não tem tempo, né? Por quê? Por que a gente não tem tempo, né? Faz essa pergunta para você mesmo. Por que então que você não tem tempo? Vamos abrir lá na carta aos Filipenses. Filipenses capítulo 4.
Filipenses 4, 6. Paulo aos Filipenses fala, capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, Paulo vai falando aqui da ansiedade, assim como nós lemos lá no início do capítulo 24, né? Não andeis ansiosos com coisa algumas, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graça, apresente os seus pedidos a Deus. Então, nesse momento de reflexão, né, no momento que a gente planeja, no momento que a gente faz planos, né, será que a gente fica ansioso porque a gente quer conquistar alguma coisa que é do nosso coração? Será que a gente coloca o nosso coração, de repente, no nosso trabalho, na nossa riqueza, naquilo que eu ainda não conquistei, que eu preciso conquistar? E aí isso me traz uma ansiedade? Será que eu coloco isso diante do Senhor, como Paulo vai orientar aqui os filipenses, né? Pela súplica e pela oração, né? Com ação de graça? Será que a gente apresenta isso diante do Senhor? Muitas vezes, irmãos, a gente não consegue fazer isso porque a ansiedade, né, que nós temos no dia a dia, né, e dizem que a ansiedade é um mal do século, né, que é algo que compromete muito, né, a vida de uma pessoa, né, e aí a gente tem que ponderar aqui porque existe a questão da ansiedade por uma questão fisiológica, né, química, que realmente afeta o corpo e que a gente precisa buscar um médico, mas a gente sabe também que a ansiedade muitas vezes está dentro de nós, né? E quantas pessoas não se sentem aflitas ou ansiosas e vão ao médico e fazem exames e o exame não dá nada, né? A gente chama de repente, doenças psicossomáticas, né? O médico fala, mas seus exames estão todos bons, né? Não dá para encontrar aqui nada, só que você sente algum desconforto, né? Então, quando a gente olha para isso, será que a gente está... Como é que está a nossa vida? Como é que a gente está correndo, né, para buscar aquilo que a gente almeja, né? E aí eu fiz aquela ilustração sobre você viver a vida num ritmo mais intenso do que realmente você tem que viver, né? Então, você viver a vida no 1.5x... Às vezes você tem que parar, né, olhar para si e falar, por que eu estou vivendo dessa forma? Né? Por que eu estou correndo tanto? Será que eu deveria estar correndo tanto? Ou será que eu deveria viver uma vida de forma mais tranquila? Será que é isso que está me trazendo ansiedade? Jesus vai nos dar várias razões para nós não nos preocuparmos com a vida dessa forma, né? Jesus vai nos dar várias formas de nós fazermos com que o nosso dia a dia seja tranquilo e que a nossa vida seja vivida de uma forma correta, né? Como realmente um cristão deve fazer. Quando a gente olha aqui para o texto de Mateus, no versículo 25, né, Jesus diz, por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, pelo vosso corpo, como o que haveis de vestir. Então, quando a gente olha para essas coisas aqui, né, comida, bebida, vestimenta, são coisas básicas que nós temos para viver. Nós precisamos de comida, precisamos de bebida, né? O nosso corpo sem comer e sem beber, ele não sobrevive, e a gente precisa se vestir. Então, quando a gente olha aqui, Jesus está falando, não andeis ansiosos com as coisas básicas. E aí ele fala, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Então, quando você olha, não é a sua vida, né? E quando a gente fala de vida, é aquela vida que Deus nos dá, né? Então, Deus é o autor da vida, né? E se Ele que é o autor da vida, que deu um bem mais precioso para nós, que é a vida, Ele não vai nos manter com o que comermos, com o que bebermos, ou com o que nos vestirmos, né? Deus não vai nos manter dessa forma. E às vezes a nossa preocupação é por conta disso, né? E aí no versículo 26, o Senhor vai nos dizer ainda, né? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves dos céus? E aí a gente olha para nós, né? A gente corre, né, para fazer
aqueles planos que a gente traçou, né? A gente olha para a nossa vida para fazer aquilo que a gente almejou, né? E o Senhor nos diz, né? Não é a vida maior do que o alimento? E como que a gente mantém? A gente, então, busca no dia a dia coisas que são muito acima daquilo que nós temos necessidade básica para viver. E aí, com isso, nós acabamos não tendo confiança que Deus vai nos suprir, né? Por quê? Porque, na verdade, eu não estou pensando na minha vida só em vivê-la de uma forma simples, né? Tendo o que comer, tendo o que vestir e tendo o que beber, né? Então, e aí eu começo, então, a entender que só a comida, só a bebida, só a vestimenta não é suficiente para mim, e eu começo a correr atrás de outras coisas, né? E aí isso começa a me trazer problema para o dia a dia, e isso vai impactar na minha vida de forma a ter ansiedade, porque eu vou querer almejar mais coisas, né? Vou querer buscar mais coisas, e a gente sabe da nossa natureza pecaminosa, né? Da nossa insaciedade, porque a gente nunca tem limite, né? Então, se eu conquisto uma coisa, eu vou querer conquistar outra, eu vou querer conquistar outra, porém, para me manter um padrão, eu preciso às vezes fazer coisas que eu não precisaria se eu pensasse de uma forma simples, né? Básica. Preciso comer, preciso beber, preciso me vestir, né? E eu sei que Deus vai prover essas coisas para mim no meu dia a dia. Porém, a gente fica com a cabeça muito além disso, né? Vivendo numa vida como se fosse na velocidade 2.0. E aí, a gente muitas vezes perde a confiança em Deus, né? Porque Deus não prometeu que Ele vai nos dar a riqueza, né? Que Ele não vai nos deixar ricos, né? Que a gente vai ter prosperidade, né? Muito contrário, Ele fala aqui. Que as aves do céu, né? Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai sustenta. Porventura não valei muito mais vós do que as aves? Então, isso é o que o Senhor nos diz, né? Porém, a gente vive muitas vezes num ritmo diferente, né? E aí, irmãos, eu tenho certeza, né, que se a gente for pegar a nossa igreja, nas pessoas que nós temos contato, né, aqui as pessoas que fazem parte dessa comunidade que nós estamos, né, nenhum de nós está no dia a dia passando fome a ponto de não ter o que comer, a ponto de não ter do que se vestir, a ponto de não ter o que beber, né? Quando a gente olha para a nossa comunidade, a gente não tem isso, né? Não vai ter aqui um membro da nossa igreja que está passando por isso. Se houver, tem alguma coisa errada, né? Se alguém estiver passando por isso aqui, alguma coisa está errada. Ou essa pessoa não procurou a junta diaconal, por exemplo, ou a gente não está sabendo, porque isso não pode existir, né? E nós, como igreja, temos que pensar e refletir sobre a nossa responsabilidade em aquilo que Deus nos dá, porque Deus nos dá muito mais do que a gente precisa para viver no dia a dia. Aí pensem em vocês. Você não recebe muito mais do que você precisa para comprar comida, bebida e se vestir? A gente não recebe muito mais no dia a dia do que só para isso? Só que a gente se preocupa e se ocupa com muitas outras coisas que nos trazem muitos males e nos aflige a ponto de nós nos deixar ansiosos, pensando o que eu vou, né? Como é que eu vou me formar, o que eu vou estudar, qual é o salário que eu vou ganhar, enfim, a gente fica nessa busca no dia a dia por conta da ansiedade que nos toma, né? E a nossa responsabilidade como igreja nesse ponto, Tiago nos fala sobre isso, né? Lá no capítulo 2, vamos até lá, Tiago 2. Tiago 2, a partir do verso 14. Qual que é a responsabilidade nossa como igreja, né? Como igreja, para que as pessoas vejam, né, a igreja como um corpo, como uma comunidade, né, que vive em comum, né? Esse é o termo de comunidade, né? Viver em comum. E qual que é o papel da igreja nesse sentido, né? Como é que as pessoas enxergam? Será que nós teríamos uma imagem a ponto de as pessoas verem, eu sei que se eu ficar desempregado, eu sei que eu tenho uma igreja
né, que me acolhe e que não vai me deixar faltar nada, né? Tiago nos exorta a partir do verso 14 falando, né? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa e necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo dar-lhe o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si está morta. Então será que nós, como igreja do Senhor, a gente vive isso daqui, a ponto da gente entender que o Senhor nos dá mais do que a gente precisa e que isso é suficiente para nós vivermos e ainda abençoarmos a vida de outras pessoas? Será que a gente tem esse pensamento? Então, por quê? Porque quando a gente não coloca isso como plano, como meta nossa, como nossa forma de vida, a gente vai correr atrás de muitas coisas, vai esquecer de coisas que nós devemos fazer, que são nossas responsabilidades, e a gente vai ter uma ansiedade no dia a dia, porque a gente não consegue chegar naquilo que a gente quer, naquilo que a gente almeja. Por quê? Porque a gente coloca aquilo que a gente quer, aquilo que almeja na frente daquilo que a gente deveria colocar, né? Que é viver uma vida simples, sabendo que o Senhor nos proporciona muito mais do que aquilo que a gente precisa. Jesus ainda vai continuar falando aqui no versículo 28 de Mateus 6. Voltamos aqui para o nosso texto, né? Mateus 6, versículo 28, ele ainda continua comparando isso, né? Ele fala, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios dos campos, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. E aí, quando a gente olha para isso, a gente fala, por quê, né? Homens de pequena fé. Por que Jesus está falando aqui, então? Homens de pequena fé. Quando a gente olha aqui essa fé, nesse versículo, ela não é a fé salvadora, a fé salvífica, a fé que nos faz crer em Jesus como nosso Salvador. Aquela fé que a gente estuda lá na confissão de fé, não é essa fé aqui. Essa aqui é a fé em confiar em Jesus, confiar em Deus, que Ele nos sustenta no dia a dia. Essa é a fé. E Cristo nos desafia aqui. Homens de pequena fé? Por quê? Porque realmente o Senhor conhece a nossa humanidade, né? Quando Cristo diz que somos de pequena fé, Ele está referindo a nossa confiança em Deus, da fé que temos de pensarmos que Deus vai se pôr por nós em todos os momentos da nossa vida. Por isso que em Lucas 17, né, lá em Lucas 17, quando os apóstolos começam a tirar dúvidas com Jesus, né, e eles falam, Senhor, se um irmão pecar contra mim, quantas vezes eu preciso perdoá-lo? E aí Jesus fala, você tem que perdoar ele sempre, 70 vezes 7. E aí, versículo 5, os apóstolos dizem, né, então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Então não é uma fé em relação à fé salvadora, porque essa fé salvadora, ou você tem ou você não tem, né? Ou você tem a fé que Cristo salvou, morreu e te salvou, ou você não tem. Mas Cristo está falando aqui da confiança que nós temos em Deus, né? E ele fala, homens de pequena fé. Então, irmãos, até aqui a gente falou, né, desse texto, olhando aqui pela ansiedade que nós temos, porque nós vivemos de forma preocupada com o dia de amanhã, né, e a palavra de Deus ela vai nos exortar quanto a essa preocupação dos dias que virão, né? Tem uma estatística que diz que 70% daquilo que a gente se preocupa não ocorre, né? A gente se preocupa e 70% daquilo que a gente se ocupa não ocorre, né? A preocupação é o quê, né? Não é a pré-ocupação, né? Eu pré-ocupo a minha cabeça, ou seja, eu já ocupo antes das coisas acontecerem, né? Então eu fico preocupado e às vezes naquilo que eu estou preocupado não vai nem acontecer. Só que também nós não podemos ter aqui um pensamento de preguiçoso, né? Alguém pode olhar aqui para esse texto e pensar, então, já que Jesus está falando aqui, né, que eu não devo andar ansioso quanto ao que vestir ou o que comer, eu não
vou trabalhar, né? Não vou. Amanhã Deus proverá, né? A gente ouve muito isso daqui. Não é isso também que o texto está falando, né? Não é isso. A Bíblia nos orienta que a gente deve se planejar, que a gente deve pensar no futuro, que a gente deve se preparar para uma aposentadoria, enfim. Aqui Jesus não está falando de um investimento que você não deve pensar ser precavido, né? E é justamente o contrário, né? Deus nos ensina a que nós trabalhemos, que ganhemos o nosso sustento e que sejamos mordomos daquilo que Ele nos provê, né? Essa é a forma que Deus nos dá o sustento do dia a dia, né? Essa é a forma que Deus nos faz pensar no dia a dia, no nosso dia a dia, né? Através do trabalho. Vamos abrir lá em Eclesiastes, capítulo 2. Eclesiastes, capítulo 2, versos 24 e 25. Eclesiastes 2, 24 e 25 diz: Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem das mãos de Deus. Pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Então, nós temos, né, essa orientação pelo nosso Deus sobre a questão do trabalho, né? E é justamente isso que o Senhor nos ensina a trabalhar e através do nosso trabalho, né, do salário digno, nós termos o nosso sustento do dia a dia, né? Então, nós nos remetemos isso ao nosso pensamento. E como é que a gente está fazendo isso, né? Como é que a gente está administrando isso? Como é que a gente está colocando isso no dia a dia, né? Será que eu estou entendendo qual que é a minha função de trabalhar? Será que eu estou de alguma forma olhando para aquilo que eu ganho, para aquilo que o Senhor me provê, e estou administrando isso de uma forma que não me deixe ansioso? Como é que eu estou empregando esses recursos no dia a dia, né? E ainda em Provérbios 6,6, nós temos lá, né, o versículo: vai ter com formiga ao preguiçoso, né, que exorta a questão da preguiça. E por quê, irmãos? Porque é uma forma de nós mantermos o nosso dia a dia, né? Quando nós trabalhamos, isso é uma forma de nós gerirmos, né, os nossos recursos, os recursos que o Senhor nos proporciona, e através dessa gestão dos recursos nós mantermos o nosso dia a dia, né, mantermos a nossa vida básica, o nosso estudo, aquilo que nós temos para comer, para vestir, né, e fazer essa gestão do dia a dia dos recursos. Porque no versículo 32, né, Jesus ele vai comparar essas atitudes que nós temos com a atitude que o mundo tem, né? Quando nós lemos lá no versículo 32, né, de Mateus: porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então, quando a gente olha para a nossa vida e baseia a nossa vida em coisas que a gente quer conquistar, além daquilo que nós necessitamos, ou seja, eu quero ter uma vida de luxo, eu quero ter um emprego que eu ganhe um salário muito bom, eu quero ter um carro do ano e que eu tenha a possibilidade de trocar esse carro todo ano, que eu quero ter a melhor casa, que eu quero ter uma casa na praia, e só isso não é suficiente, eu quero ter uma vida melhor, eu quero ganhar mais dinheiro, e a gente coloca todas essas coisas na frente daquilo que realmente deve ser, né? E olhamos para a nossa vida de uma forma simples, a gente se ocupa com essas coisas porque a gente não consegue conquistar isso de uma forma rápida e, de alguma forma, isso tira, né, aquilo que realmente nós deveríamos fazer, né? Isso ocupa demasiadamente o nosso tempo e aí nós não conseguimos fazer as coisas que o Senhor requer de nós, né? Porque nós estamos, de alguma forma, muito ocupados. E Jesus nos exorta no versículo 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Porque o mundo é que vive para viver de luxo, o mundo é que bota sua esperança nas coisas materiais, o mundo é que mira a sua vida porque eu tenho uma casa melhor do que fulano de tal, porque eu tenho um carro melhor do que fulano de tal, porque eu viajo todas as vezes, né, uma vez por mês para fora do país, enfim. O mundo trabalha isso, porque a esperança do mundo é em coisas materiais, mas a nossa esperança
ela não é em coisas materiais, ela não é em coisas desse mundo, né? E nós tivemos aqui na liturgia, né? Não acumuleis para vós tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Por quê? Onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então, às vezes, a gente olha para esse versículo e a gente precisa aplicar isso no nosso dia, né? O que será que o Senhor está querendo nos dizer? Será que o ídolo eu estou substituindo aqui, estou ocupando o espaço que é para ser de Deus com outra coisa? Né? E a riqueza é algo tão sério, descrito na Bíblia, que o Senhor Jesus, quando ele está fazendo a narrativa, ele compara a riqueza a um Deus, né? Ele compara a riqueza a Mamon, né? Quando Jesus fala do diabo, ele não compara o diabo com Deus. Quando Jesus está falando de outras coisas, ele não compara outras coisas com Deus, mas aqui ele fala da riqueza e compara a riqueza a Mamon. E aí ele fala, no versículo 24 que a gente leu, né, que não se pode servir a dois senhores, porque você vai aborrecer a um em detrimento do outro. E nós devemos lembrar que o Senhor requer exclusividade, né? O Senhor requer de nós exclusividade. E quando a gente olha para aqui, essa exortação, né, Jesus fala que a gente não é como os gentios. Os gentios procuram essas coisas, mas nós não procuramos essas coisas. E aí fica a pergunta, caminhando para a nossa conclusão, né? Fica uma pergunta para nós. Por que eu tenho, então, ansiedade, né? Por que eu tenho isso, né? Por que eu sou ansioso? Por que eu penso nisso? E aí, para finalizar, terminando o texto, né, no versículo 23, o Senhor diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos o reino do Senhor e entendemos que a nossa vida ela está totalmente nas mãos do Senhor, nós entendemos como nós devemos planejar a nossa vida e não vivermos ansiosos. Nós entendemos que nós precisamos separar um tempo para Deus. Nós entendemos que nós precisamos ter uma vida de oração com a nossa família. Que nós precisamos ler a Bíblia constantemente. Que nós precisamos nos preocupar com a obra do Senhor. Que nós precisamos gastar tempo, o nosso tempo, investir o nosso tempo fazendo as coisas do reino. E aí, quando a gente vai planejar o nosso 2022, a gente já entende que antes da gente planejar aquilo que é para o nosso dia a dia, o que eu vou estudar, onde eu vou trabalhar, quanto eu vou ganhar, eu vou me casar, a gente primeiro tem que olhar para o versículo 33 e lembrar: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E na nossa liturgia também, nós lemos, né, a oração dominical que Jesus nos ensina. E nós temos que entender que isso faz parte da nossa vida, né, porque é a vontade de Deus. É a vontade dele e não a nossa, né? Ele diz que Jesus orienta, né, e nos ensina a orar dizendo que seja feita a tua vontade. Então, que seja feita a vontade de Deus em nós. E nós sabemos qual que é a vontade de Deus, porque nós temos acesso à palavra de Deus. Nós temos acesso àquilo que ele nos orienta e nos instrui. Então, nós sabemos qual que é a vontade do nosso Senhor. Então, nós precisamos entender que essa é a vontade que tem que ser feita. E não andarmos ansiosos, né, com o nosso futuro. Porque Jesus também, na mesma oração, nos instrui, né? A oração ainda diz, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, quando Jesus nos diz, né, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele não está falando para você pensar amanhã, pensar depois. É hoje. Assim como o povo no Maná, quando recebia, né, o pão do dia. O pão era para ser comido naquele dia. Deus não mandava o pão em uma quantidade que era para comer aquele dia e sobrar para o outro. Não. Deus falava para o povo quanto o povo era dependente dele nesse sentido. Então, essa é a nossa dependência, né? A gente precisa entender isso, né? Como que nós somos dependentes de Deus e que nós devemos confiar em Deus, né? Como a figura, por exemplo, de uma criança que está próxima do seu pai e de repente ela sai ali de perto e vê alguma coisa que ela acha estranha ou terrível, e ela volta
e agarra ali na perna da mãe, do pai, e fica ali. Por quê? Porque ela confia, né? Ela confia que o pai e a mãe vai livrar ela de qualquer mal. Então, às vezes, a gente precisa ter essa atitude de criança, né? De entender e confiar em Deus. Né? E, para finalizarmos, irmãos, a gente tem ainda lá 1 Pedro, vamos até lá, 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Pedro vai dando conselhos à igreja, e o versículo 7 do capítulo 5, ele fala: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, que nós entendamos, né, que ele tem cuidado de nós, né, que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, que nós entendamos o nosso papel como igreja do Senhor, que acolhe, né, entendamos que nós recebemos muito mais do que nós precisamos para viver, e que é para sobrar, e essa sobra não é para a gente acumular tesouros aqui, essa sobra é para a gente repartir e abençoar a vida de outras pessoas. E a gente tem que entender que isso tudo nos leva à ansiedade e que a gente tem que lançar sobre Deus a ansiedade, porque Ele que cuida de nós. E aí a gente finaliza com o versículo 34, que diz, né? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu dia, o seu próprio mal. Amém? Então, que nós possamos, irmãos, acreditar nisso, e quando a gente for planejar a nossa vida, planejar a nossa meta e definir qualquer coisa, que nós lembremos que, em primeiro lugar, nós devemos colocar o reino de Deus, né? Devemos olhar para a nossa vida e devemos entender que nós dependemos do Senhor em todos os instantes, né? Nós dependemos dEle para tudo. E que nós recebemos muito mais daquilo que precisamos para viver. Que a gente não deve andar ansiosos por isso, né? Devemos, antes, entender o nosso papel como cristãos e entender aquilo que o Senhor tem dado para nós todos os dias. Que nós possamos, com isso, entender o nosso papel também como igreja, né? E que em nossos planos do dia a dia, né? Não só do ano, mas do dia a dia, né? Nós lembramos de colocar sempre em primeiro lugar o reino de Deus. Amém?